Muito boa tarde a todos. Queria agradecer ao professor Reais Pinto, ao engenheiro Carlos Oliveira e aos demais organizadores desta pertinente sessão, que tem tudo a ver com os nossos desafios atuais e futuros. Portanto, a minha apresentação vai ser dividida, diremos assim, em duas partes, porque o arquiteto Pedro Santiago, depois do Porto, vai também completar a apresentação. Portanto, o tema, efetivamente, tem a ver com a envolvente térmica dos edifícios e, basicamente, o objetivo é fazermos um bocadinho a ponte entre a legislação que ainda temos, não é, e aquela que brevemente teremos, não é, com esta nova diretiva que está a ser transposta para direito português. Portanto, as informações que temos é que até ao fim deste ano civil teremos, a partir da legislação portuguesa, que vai no intuito da diretiva 2024-1275. Portanto, aqui temos a trajetória da legislação, não é? Desde o RCCT de 1990 até a legislação que temos em vigor, portanto, do Decreto-Lei 2020 101/2020, e agora temos a nossa nova diretiva e esperemos então agora pela legislação que será brevemente transposta para direito português. Bom, há aqui algumas coisas que eu vou andar um bocadinho mais rápido, porque aqui o meu estimado colega, o engenheiro José Nunes, já fez o favor de falar aqui em alguns assuntos que eu tinha aqui previsto. E até vou deixar, enfim, algum tempo adicional para o arquiteto Pedro Santiago, que de certo modo será o sumo, diremos assim, desta apresentação. Portanto, isto já foi falado, tanto com realmente a apresentação do engenheiro José Nunes, dos objetivos das emissões zero, 2028 para organismos públicos, 2030 para todos os edifícios, para efetivamente a energia operacional, como foi aqui falado. A questão também da situação da análise de ciclo de vida dos edifícios, que também temos regras, a partir de 2028, também já foi aqui focado, vamos ter esta avaliação obrigatoriamente para edifícios com área superior a 1000 metros quadrados e a partir de 2030 para todos. Aqui é um bocadinho o resumo, porque há aqui muitas vezes esta dúvida, não é? O que é que vai aparecer em 2028, 2030, portanto, entre a questão das emissões zero e a questão da avaliação de ciclo de vida. Portanto, no fundo aqui é um bocadinho o resumo das etapas que vamos ter agora brevemente. Sobre a legislação que está em vigor, recordo que ela abrange edifícios novos, edifícios sujeitos a grandes renovações, edifícios sujeitos a renovações que não são consideradas grandes, mas que também têm regras, e os edifícios existentes. Ainda na legislação que está em vigor, recordo que nós temos regras para os requisitos mínimos para a envolvente, portanto é da envolvente que estamos aqui a tratar, e que esses requisitos efetivamente são basicamente requisitos do coeficiente de transmissão térmica, fatores solares, e que quem está na área tem que todos os dias, nos seus projetos, nas suas certificações energéticas, verificar. Estes requisitos, efetivamente, é só para edifícios novos, edifícios sujeitos à renovação e às grandes renovações. Portanto, obviamente que certificação energética e avaliação das necessidades de energia é só para os edifícios novos e para as grandes renovações. Basicamente, o que eu disse está aqui espelhado, não é? Portanto, os requisitos, eu até sublinhei o número 3, que é os edifícios sujeitos a renovações, porque muitas vezes não temos a percepção de que simples renovações em edifícios que não estão sujeitas a licenciamento, como por exemplo alterar as janelas, implica que as novas janelas tenham que verificar requisitos mínimos. Não é? Pronto, este é o nosso sistema de certificação, portanto, como foi aqui referido pelo meu colega o engenheiro José Nunes, o NZEB implica as classes energéticas A mais ou A, as grandes renovações podem, no mínimo, ser C, e depois temos, para os edifícios existentes, a panóplia completa de classes energéticas. Para um bom desempenho energético dos edifícios, efetivamente, temos estas 3 áreas principais, características da envolvente, que é o que nos leva aqui nesta apresentação. Temos também as energias renováveis, que muito bem foi focado na apresentação anterior, e a parte da eficiência dos sistemas de climatização.
Na parte do desempenho da envolvente, recordo que temos requisitos mínimos de coeficientes de transmissão térmica para a envolvente opaca e para a envolvente envidraçada. Aqui neste quadro é para a envolvente opaca, portanto, para a zona corrente e para a zona da ponte térmica plana. Portanto, isto são valores de coeficientes de transmissão térmica que dependem das zonas climáticas. Portanto, zona climática I3 mais exigente que para a zona climática I1. Quando falamos de pontes térmicas planas, estamos a falar disto, são imagens de termografia, onde temos que efetivamente minorar a transferência de calor por pilares, vigas, caixas de stores e outros elementos heterogéneos da nossa envolvente. Temos também aqui os valores máximos dos coeficientes de transmissão térmica das pontes térmicas planas, que são diferentes da zona corrente. Quando falamos em zona corrente, estamos a falar da fachada da alvenaria, por exemplo, e quando estamos a falar da ponte térmica plana, estamos a falar, por exemplo, da estrutura que está dentro dessa zona corrente. Também é necessário avaliar, dentro da questão das pontes térmicas, as pontes térmicas lineares. Embora não tenhamos na nossa legislação valores máximos para essas pontes térmicas, só temos para as pontes térmicas planas, mas é preciso quantificá-las e calcular as perdas de energia por essas zonas que mais não são que são interações ou interseções de planos, de coberturas com fachadas, fachadas entre si, etc. Nós avaliamos um edifício, nomeadamente uma fração, portanto, que será um caso prático, em que resolvemos este caso prático segundo a legislação atual, com os materiais correntes, o XPS, em isolamentos térmicos de fachadas e outros materiais que nós habitualmente usamos, e aplicamos isto neste apartamento, que é um T2 do último piso. Temos aqui os alçados, portanto, tem uma orientação não muito interessante, norte a oeste, aqui o corte. Temos aqui as envolventes térmicas, para quem faz projeto térmico sabe o que é que isto quer dizer. Estas cores têm um significado: o vermelho envolvente exterior, o verde envolvente sem trocas térmicas, o amarelo uma envolvente interior com requisitos de exterior, onde vamos ter mais espessura de isolamento, o azul envolvente interior com requisitos de interior, em que temos uma espessura de isolamento menos exigente. Isto basicamente tem aqui as envolventes em paredes e em pavimento, e aqui as envolventes em paredes e em teto. Portanto, o teto aqui, coincide com a cobertura, porque este é o último piso, está aqui a vermelho, porque efetivamente é uma envolvente exterior. Portanto, temos aqui agora as envolventes em corte, que mostra bem a parte da envolvente exterior, que não é, que é a cobertura ali, a fachada, o azul ali com a caixa de escadas, uma envolvente interior, menos exigência de isolamento, e a verde uma envolvente sem troca térmica. Portanto, isto, temos aqui vários arquitetos que sabem que isto neste momento faz parte do projeto de arquitetura, não é? Portanto, a responsabilidade da verificação da envolvente térmica, neste momento, desde 2021, é da responsabilidade dos autores do projeto de arquitetura. Segundo esta legislação que está em vigor, nós efetivamente colocamos esta fração portanto, num software que deu classe A, tem umas emissões de carbono de 300 kg por ano em utilização, e eu queria só recordar que o que nós avaliamos atualmente na certificação energética e nos projetos térmicos é efetivamente a avaliação do uso em aquecimento e arrefecimento ambiente, águas quentes sanitárias, ventilação, e a isso tudo depois descontarmos a energia renovável, como também o meu colega, o engenheiro José, nos falou há pouco. Bom, o que é que nós agora fizemos? E agora vou passar a palavra ao arquiteto Pedro Santiago, em que ele usou ferramentas BIM para alterar estes materiais correntes, já vamos ver quais são. Basicamente temos o XPS, o tijolo, os rebocos areados, e ele fez várias interações com vários materiais, ecomateriais, podemos assim dizer, e foi avaliar o carbono incorporado. Porque é isto que vamos, como vimos há bocadinho, a nossa diretiva atual vai nos exigir, e a nossa legislação portuguesa vai nesse caminho, e no fundo isto é para dar aqui uma antevisão do que é que poderemos ter que fazer muito brevemente. Portanto, passava a palavra ao meu colega, o arquiteto Pedro Santiago. Ok, muito obrigado. Estão-me a ouvir? Então. Ok, perfeito. Pronto, então, nesse sentido, é importante
indicar que dentro de todas as fases do ciclo de vida, para nós podermos efetivamente ter uma análise de ciclo de vida bem feita, o que nós fizemos neste exercício para este congresso foi essencialmente a análise do cradle to gate, ou seja, à saída da fábrica, portanto a parte da construção, da manutenção e depois da demolição ou desmontagem do edifício, não foi tida em consideração por várias razões. Uma delas é pela fase do projeto em que nós estamos ainda a trabalhar, e a outra por causa da informação que nós neste momento temos disponível na maioria dos EPDs. Podes passar, Miguel. Pronto. Hoje em dia já existem bastantes bases de dados onde nós podemos consultar o impacto dos materiais. Eu destaco aqui a pirâmide dos materiais, que é uma ferramenta que está online. Ela não é portuguesa, é nórdica, mas de qualquer forma é bastante útil. Não pode ser aplicada de uma forma direta cá, mas permite-nos ter uma noção bastante boa daquilo que é o impacto dos materiais, para quem ainda não tem uma noção muito clara destas questões da emissão de CO2, ou seja, do CO2 que está embebido nos próprios materiais. Podes passar, Miguel? Pronto, temos aqui o topo da pirâmide, que é essencialmente dominado por materiais de base metálica, de base plástica e algumas cerâmicas e compostos de betão, que são materiais que são extremamente comuns na construção hoje em dia. Portanto, o topo da pirâmide é efetivamente dominado por materiais que neste momento são muito comuns dentro da construção. Miguel, podes passar, por favor? E temos depois, da metade da pirâmide para baixo, os materiais que têm menos impacto e que normalmente são materiais que estão mais próximos do seu estado natural e de origem biológica, como seria de adivinhar. Pronto, posto isto, nós temos uma base, eu utilizei uma base de dados, podes passar, Miguel, se faz favor, que está aqui, que foram as fontes que eu utilizei para valores de emissões. Alguns deles são algumas fontes portuguesas. Nós ainda temos poucas declarações ambientais de produto cá, para aquilo que era desejável, mas existem bases de dados internacionais e inclusivamente até a própria normativa europeia, a norma ISO, pode ser utilizada nesse sentido e inclusivamente alguns trabalhos académicos da Universidade de Évora, da Universidade de Minho, em que nós podemos aferir qual é que seria então o CO2 que estava embebido nos materiais. Portanto, esta é a origem dos valores que nós utilizamos para o cálculo. Podes passar, Miguel, se faz favor? Pronto, então, aqui, a partir da metodologia BIM, nós conseguimos trabalhar com informação, o que é bastante interessante. Há várias dimensões desta informação. Nós utilizamos, basicamente, os dados do CO2 incorporado e de energia incorporada diretamente nos modelos digitais. Portanto, o modelo vai-nos sair informado e nós podemos, desde as fases iniciais do projeto, ter a noção de qual é que vai ser o impacto material, não só energético, mas isso o Miguel já falou, mas também a questão do impacto dos materiais, que é uma situação que às vezes é complexa para nós conseguirmos fazer desde o início enquanto projetistas e que com a metodologia BIM fica extremamente simplificada. Podes passar, Miguel, se faz favor? Pronto, então temos aqui primeiro a solução base. O que nós fizemos foi essencialmente... Peço desculpa, tem 2 minutos. Ok, eu vou acelerar. Obrigado. Então. Pronto, o que vocês vão ver a partir daqui é essencialmente 1 metro quadrado de parede exterior, 1 metro quadrado dos vários tipos de parede interior do edifício e 1 metro quadrado de cobertura. Portanto, nós não modelamos o edifício todo, mas temos uma noção por metro quadrado de parede que nos permite ter uma noção bastante boa da otimização que nós podemos fazer. Portanto, estes materiais vivem à base dos materiais normais, do XPS como isolamento, dos tijolos comuns, tijolo maciço, abobadilhas cerâmicas, rebocos de cimento. Miguel, podes passar, por favor, para acelerar. Então, temos aqui o primeiro resultado que nos vai servir como vai ser o nosso resultado base. Há uma soma no fim, mas é uma soma de 1 metro quadrado daqueles elementos que nós estivemos a trabalhar. Entretanto, optamos por uma primeira solução, podes passar, Miguel, em que alteramos o isolamento térmico para lã de rocha, deixamos ficar sempre envolvente à vista do edifício por fora como ela é, para não alterar a arquitetura, nem o aspecto do edifício, mas, por exemplo, alteramos os tijolos interiores para tijolos de leca e mesmo as próprias abobadilhas da laje para a abobadilha de leca e os isolamentos térmicos baixamos um bocadinho e o reboco passou a ser um reboco à base de gesso.
o que nos permitiu, podes passar, Miguel? Permitiu-nos passar de quase 500 no somatório, não é? De quase 500 kg de CO2 para o somatório destes metros quadrados para 330, o que já foi uma boa solução. Entretanto, testamos mais duas. A solução 2, em que nós passamos então para materiais como, por exemplo, o isolamento passou para isolamento de celulose e as paredes da fachada, por exemplo, passaram para CLT, para Cross Laminated Timber, e portanto por dentro também experimentamos usar o bloco de terra crua, o BTC, que é um material que já é perfeitamente pré-fabricado e que pode ser utilizado dentro deste âmbito. É importante salientar que alguns destes materiais, por serem orgânicos, a laje também passou a ser uma laje CLT. Em alguns dos EPDs, à saída da fábrica, têm carbono negativo por aprisionamento de carbono. Então, o resultado foi extremamente interessante, porque passamos para um resultado negativo no somatório de todos, nos metros quadrados, para menos 11 kg de CO2. Testamos ainda uma terceira solução, que nos pareceu também bastante interessante. Mantivemos o Cross Laminated Timber, o CLT, passamos os isolamentos para cortiça, que é um material que também tem um carbono incorporado muito baixo e negativo, e passamos para os tijolos de bloco de cânhamo, que também já são pré-fabricados, já são comercializados, e que eles próprios também têm um valor negativo. E então conseguimos, a partir desta última solução, atingir um valor negativo de menos 25,99 kg de CO2. Portanto, isto vem-nos comprovar que nós, a partir do BIM, conseguimos efetivamente fazer estes testes dos materiais e ter soluções informadas a partir de EPDs, neste caso à saída da fábrica, portanto não contando com o resto do ciclo de vida do edifício, mas permite logo em fase de projeto ter uma redução muito grande e uma otimização das soluções construtivas de um ponto de vista de uma situação bastante mais sustentável, ou amiga do ambiente, ou menos emissora de CO2. Pronto, basicamente. Ok, muito obrigado. Muito obrigado aos dois.